Boa noite. É um prazer tê-los aqui para quarta e última sessão desse semestre do Física ao Entardecer. A gente está terminando a programação do próximo semestre, então tão logo a gente tem essa programação com as datas. A gente já tem os palestrantes, a gente só precisa das datas e dos títulos, a gente já vai divulgar para vocês para o segundo semestre agora de 2018. É um prazer tê-los aqui nessa ressaca de Jogo do Brasil. Ressaca boa, né? E é um prazer ter o Rogério Rosenfeld, que vai apresentar a palestra desse mês. O Rogério é formado na Universidade de São Paulo, fez o doutorado na Universidade de Chicago, passou mais um tempo nos Estados Unidos, uma parte dela na costa leste, depois foi para a costa oeste, em UCLA, e ele tem trabalhado com uma série de coisas, em particular em cosmologia, né? E é sobre isso que ele vai falar hoje, que é sobre o que é feito o universo. Então eu vou passar a palavra para o Rogério e agradecer. Então o que eu vou tentar fazer nessa hora é mostrar para vocês o que nós sabemos hoje a respeito da composição do universo. Tá? Então, esse vai ser o objetivo. Bom, aqui, esse é o nosso prédio. Eu gosto de mostrar essa figura. Essa figura aqui atrás, de background, ela é uma figura artística desse artista aqui, que foi capa de uma revista da Scientific American em 2000, faz tempo, né? Eu sempre uso essa figura, desde o ano 2000 eu uso essa figura. Mas o que o artista queria mostrar é a relação que existe entre o mundo das galáxias, as maiores estruturas que a gente conhece no universo, com a representação que ele fez do mundo quântico, que é essa coisa meio difusa, né? E existe uma relação muito, muito estreita entre essas duas coisas, entre menores partículas, os menores constituintes do universo e os maiores constituintes do universo, né? Então é muito interessante isso, espero que isso fique um pouco claro com o seminário. Então, antes de falar de fato o que é feito o universo, eu quero explicar para vocês a área que eu trabalho. Uma das áreas que eu trabalho, atualmente a área que eu mais trabalho, chama-se cosmologia. Né? Vocês já ouviram falar de cosmologia? Uma vez eu fui dar um seminário, né? Aí eu falei, vamos falar de cosmologia. Aí tem uma pessoa que perguntou, você não ia falar de cosmetologia? Não, é cosmologia. A pessoa levantou e saiu. Enfim, vocês estão aqui para o seminário de cosmologia. Então, o que é cosmologia? Então, cosmologia, essa é a minha concepção de cosmologia, é a ciência que estuda a estrutura, a evolução e a composição do nosso universo. Eu coloquei umas coisas aqui em vermelho, porque eu acho que essas palavras aqui são chaves na definição da cosmologia. Então, em primeiro lugar, o que é ciência, né? É uma coisa importante a gente falar o que é ciência. Então, a ciência é o uso, na minha opinião, pelo menos, é o uso do método científico para você descrever a natureza. E é diferente de uma mitologia. Então, principalmente cosmologia, que a gente fala sobre o universo, etc., a evolução do universo, a origem do universo, sempre existe mitologia. Uma mitologia. Tem pessoas que falam, puxa, mas sabe, os índios acreditavam que o universo surgiu, sei lá, de um ovo, coisas desse tipo. Isso é uma mitologia, certo? Então, o método científico é algo diferente de mitologia, espero deixar isso claro para vocês. Tem outras mitologias, né? Tem uma mitologia de que Deus criou tudo no início, seis dias, sei lá quanto. Então, são mitos. Vocês têm que entender que são mitologia. Então, a ciência é baseada nesse método científico, e o método científico usa observações, então é bastante importante fazer observações. A física é uma ciência experimental, observacional. A partir de observações da natureza, a gente cria na nossa cabeça modelos que tentam descrever essas observações e com esses modelos que descrevem essas observações, nós fazemos previsões do que pode acontecer e a gente verifica se essas previsões ocorrem ou não na natureza. Se elas ocorrem, isso significa que os nossos modelos descrevem a contento as observações e as previsões. Então, os nossos modelos estão de acordo com a natureza. A gente consegue descrever a natureza com modelos. É interessante também falar qual a linguagem que a gente usa para descrever a natureza. Vocês sabem qual a linguagem que a gente usa para descrever a natureza? É matemática.
É interessante que a matemática é descrita pela natureza. Não é trivial que a matemática deveria descrever a natureza. Mas a nossa linguagem, o que a gente usa é matemática. Então, são modelos matemáticos para descrever a natureza. Então, se os nossos modelos descrevem as observações, as previsões são confirmadas, nós estamos contentes com o nosso modelo. Significa que o modelo é verdade? Significa que o modelo é sempre verdade? A gente não sabe. Todo modelo que a gente tem é verdadeiro, é correto, até onde ele foi testado. Essa é a verdade. Então, a gente sempre está procurando testar nossos modelos. Então, as teorias que a gente tem, e teorias existem a rodo para descrever a natureza, os físicos teóricos, eu sou um físico, ainda me considero um físico teórico, eu acho, são muito imaginativos e criativos, como vocês vão ver. Então, teorias existem a rodo. Mas se a natureza observa essas teorias, isso é o que a gente quer responder. Então, isso é ciência. Bom, então a estrutura do universo é como que o universo é organizado, no sentido a matéria que a gente conhece está distribuída no universo. Né? Então, isso aqui é o que estava aqui nessa... Então, estou falando dessas coisas vermelhas aqui. Estrutura, a evolução. A evolução é uma coisa super legal, que eu vou falar um pouco mais adiante, que é o fato de que o universo tem uma história. Então, o universo ontem não é igual ao universo hoje e não vai ser igual ao universo amanhã. Então, o universo tem uma história, a gente conhece essa história, a gente mede essa história. E essa história, como que a gente mede essa história, é bastante importante, eu espero falar disso daqui a pouco. E, finalmente, nessas coisas vermelhas aqui, tem a composição. A composição é exatamente o tema dessa palestra, do que é feito o universo. Então, a gente quer saber quais são os elementos mais fundamentais que descrevem o universo. Sempre gosto de enfatizar é que nós somos privilegiados. Os mais jovens, mais privilegiados ainda. Mas nós somos a primeira geração, de fato, a ter uma capacidade tecnológica avançada o suficiente para estudar cientificamente o universo. Então, como que a gente estuda cientificamente o universo? Como que a gente estuda cientificamente a natureza? Como que a gente estuda a natureza? Observando, fazendo experimentos. Mas como é que a gente faz experimentos? Não é olhando, às vezes é olhando, certo? Mas você precisa... Às vezes você não enxerga, por exemplo, nosso olho, eu vou falar um pouco, é sensível a uma faixa muito, muito estreita do que a gente chama de radiação eletromagnética, do espectro eletromagnético. A gente não enxerga coisas que estão no infravermelho, a gente não enxerga coisas que estão no ultravioleta. Se isso é grego que eu estou falando, eu vou explicar um pouco mais tarde. Tá? Enfim, nós somos muito limitados. Vocês percebem que nós somos muito limitados? Então, o que a gente precisa? Construir instrumentos cada vez mais precisos, cada vez mais potentes, cada vez mais sofisticados. E isso em tecnologia. E, de fato, demorou bastante tempo, mas finalmente nós temos, então, essa tecnologia para construir grandes telescópios. Palomar é um grande telescópio do século passado, COBE é um satélite, o telescópio espacial Hubble, vocês provavelmente já ouviram falar. E eu vou falar um pouquinho desse experimento chamado Dark Energy Survey, que eu estou com a camiseta, hoje eu estou vestido a rigor, porque eu faço parte desse experimento. Então, eu que sou teórico, virei experimental, porque eu acho que observações são importantes também. Né? Então, aqui é uma foto de um satélite chamado satélite Planck, que foi lançado em 2009, para justamente medir... eu vou falar mais tarde, mas vou medir, talvez eu fale mais tarde, medir o calor, medir o que a gente chama de radiação cósmica de fundo, que é o calorzinho que sobrou do Big Bang. E esse é o Dark Energy Survey, que é uma câmera digital montada num telescópio de 4 metros no Chile, que tira fotos de galáxias do universo. Vou mostrar mais tarde. Bom, essa ideia, essa pergunta do que é feito o universo, todo mundo já fez essa pergunta. Né? Vocês já devem ter feito essa pergunta. O que é feito o universo? Todo mundo quer saber do que é feito o universo. Desde a Idade Média, antes da Idade Média, qualquer pessoa tem essa preocupação, eu acho, nas horas vagas. O que é feito? O que é feito o universo? O que é o universo? Bom, então, esse daqui era o universo da Idade Média. Aristóteles chegou, pensou. Isso que as pessoas faziam no passado. As pessoas sentavam, pensavam, faziam um modelo. Então, o modelo do Aristóteles era que 4 elementos, que era ar, terra, fogo e água, eram suficientes para compor tudo que a gente conhece naquela época do universo.
Tinha mais um elemento que ele colocou, chamado quintessência. Alguém já ouviu falar disso? Quintessência? Que é o seguinte, o Aristóteles olhou assim e falou, puxa vida, as coisas... Na Grécia era assim. Por que as coisas caem? A explicação de por que as coisas caem é porque o lugar natural das coisas é embaixo. Essa era a explicação. Né? A ideia de explicação muda também com o tempo. Né? Se a gente fica satisfeito ou não, às vezes a gente fica satisfeito com as explicações hoje, amanhã não vai ficar. Naquela época eles ficaram. Mas por que a Lua não cai? Por que as estrelas não caem? Então a ideia é que eles eram de um outro tipo de matéria, um outro tipo de coisa chamada quintessência. Essa era a ideia de Aristóteles. Você pode ter a ideia que você quiser, a ideia mais louca que você quiser, mas você tem que mostrar que a natureza obedece, ou pelo menos respeita as suas ideias. Né? Então a experiência é muito importante. É interessante que esse termo quintessência voltou a ser usado em física, mas enfim, muito sobre isso. Então, nosso conhecimento sobre o universo aumentou muito nos últimos anos devido a grandes avanços teóricos e tecnológicos. E a gente sempre continua a ter surpresas, por incrível que pareça. Uma das grandes surpresas, eu vou falar, aconteceu em 1998, faz muito tempo. Mas o que a gente vai descrever a seguir é o que a gente conhece atualmente acerca do universo. Então, a primeira coisa, como vocês mesmos falaram, a gente precisa observar. A primeira coisa é observar. E como é que você observa o universo? Como é que você olha? Como é que você sabe sobre estrelas? A gente nunca foi até uma outra estrela, nem até o Sol a gente foi, né? O que a gente sabe do que é feito, do que são feitas as estrelas? Como é que a gente sabe a temperatura de estrelas? Deve ser mais ou menos aquele ponto que você senta e pensa, você senta e olha. Não. Não é. Boa tentativa. É exatamente isso que a gente não quer fazer. A gente não quer sentar e olhar, a gente quer tentar obter mais informações com instrumentos. Mas a coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que tudo que nós recebemos, quais são a gente precisa de informações, certo? Informações para saber das coisas. E só tem, basicamente, eu digo basicamente porque tem outras coisas, mas basicamente as informações que a gente recebe acerca do universo vem na forma de luz. A única coisa que chega até nós, basicamente, é luz. Tá? Então, luz das estrelas, luz das galáxias, etc, etc. Então, pessoal, para a gente entender o universo, a gente tem que entender o que é luz. Entender luz demorou um pouco para a humanidade entender o que é luz. Tá? Então, hoje, temos, isso desde o século XIX, que luz é uma onda. É um tipo de onda. Da mesma forma que o som é uma onda, da mesma forma que se você jogar uma pedra na água, faz uma onda, a luz é uma onda. Tá? É um tipo de onda. A gente chama de onda eletromagnética. Tá bem? O que caracteriza uma onda? Alguém sabe? Tem várias coisas que caracterizam uma onda. Então, por exemplo, frequência. Então, quantas vezes a onda faz assim? Porque a onda faz assim, né? Isso é uma onda. Se vocês estão num estádio de futebol, fazem uma onda, vocês já fizeram uma onda no estádio de futebol? Eu não fiz, mas eu já vi. Você tem que levantar e sentar. Então, quantas vezes você levanta e senta por segundo, isso é uma frequência. Certo? Então, isso é uma característica da onda. Outra característica da onda é a intensidade. A intensidade, voltando à analogia do estádio, é como alto você levanta. A intensidade da onda. Então, a onda tem essas propriedades. Então, dependendo da frequência da onda, ela recebe, da onda eletromagnética, ela recebe uns nomes diferentes, digamos assim. Então, a onda é caracterizada pela frequência, ou, se você quiser, pelo comprimento de onda. Quer dizer, a distância entre dois picos da onda a gente chama de comprimento de onda. Então, isso aqui é o que a gente chama de espectro de ondas eletromagnéticas. O que é espectro? Espectro significa simplesmente a variedade que existe de comprimento. Existe uma variedade de comprimento. O que nós chamamos de luz é uma parte muito pequena desse espectro eletromagnético, que está invisível, está vendo essa parte visível? Que é um comprimento de onda da ordem de 10 a menos 6. 10 a menos 6, 10 a menos 5. Tá?
E o comprimento de onda, então, mas a luz pode ter... As ondas eletromagnéticas podem ter qualquer comprimento de onda, basicamente. Então, as ondas de rádio, vocês não sabem, né? Imagina se os nossos olhos fossem sensíveis a ondas de rádio, seria terrível. Não ia chegar nada, ia chegar um monte de coisa aqui. A gente não enxerga a rádio. Nossos olhos são sensíveis à rádio. As ondas de rádio são da ordem de centímetros. 10 a menos 2 de metro. Desculpe, rádio é quilômetro. Isso aqui é micro-ondas, é o que a gente usa no forno de micro-ondas. E se você aumenta, se você diminui o comprimento de onda, você passa então para o infravermelho, para o visível, ultravioleta, raio-x, a gente tira a radiografia, então a nossa pele é transparente, essa radiação, os ossos não, raios gama, etc. Tá? E aqui é a frequência, alguém falou de frequência, a frequência em Hertz. Hertz é quantas vezes por segundo a onda balança, tá? Então isso aqui é Hertz. E tem uma temperatura também associada à onda eletromagnética. Todo mundo provavelmente já esquentou um fogão, uma panela, um pedaço de metal e viu que fica vermelho. Isso é uma questão de excitação do metal que acaba emitindo ondas infravermelhas, tá? E vermelhas também. Então, a luz é uma onda eletromagnética e a gente tem, então, que entender essas ondas eletromagnéticas. A gente pode, então, observar o universo não só no visível, um telescópio que a gente vai lá e observa, mas em outros comprimentos de onda. Mas aí não com os nossos olhos, certo? Tem que ter algum instrumento, algum detetor nível a outros comprimentos de onda. Então aqui, por exemplo, a nossa galáxia Andrômeda, a galáxia Andrômeda, eu vou falar que é observar em diferentes comprimentos de onda, aqui em rádio, aqui em infravermelho, aqui é o visível, quando você olha no telescópio, aqui ultravioleta, aqui raio-x, etc. Então, você pode tirar a partir de diferentes comprimentos de onda. Aqui, outra vez, é uma figura do céu observado em diferentes comprimentos de onda, infravermelho, raios gama, aqui é em rádio, micro-ondas. Isso aqui é o calorzinho inicial do Big Bang. E tem coisas novas que estão aparecendo. Alguém já ouviu falar de ondas gravitacionais? Eu sim. Ondas gravitacionais é uma coisa bastante recente. Então não é a teoria não é recente, vem de 1915, mas a ondas gravitacionais é bem recente, tá? É 1 ou 2 anos. E ganhou. Então, a gente está conseguindo, e é uma onda, mas não é uma onda. Então é um tipo de que não é onda eletromagnética. A astronomia, isso aqui é GW, significa Gravitational Waves. A astronomia, no futuro, vai ser possível ter informações do universo, maior quantidade de informações, porque hoje só foram detectadas, sei lá, 4. Porque o que acontece é que a onda eletromagnética... Bom, deixa eu explicar. Como formar uma onda no lago? Pedra, certo? Ou, pum, com a mão. Sabe como é uma onda gravitacional? É muito mais difícil. Você tem que colidir 2 buracos negros para formar uma onda gravitacional com intensidade suficiente para ser detectada na Terra. Então essas ondas gravitacionais são de fato, têm origem em colisões de buracos negros ou de uma outra coisa mais estrelas de nêutrons. E isso é raro no universo, mas foram detectadas finalmente. E é algo incrível, realmente foi um feito tecnológico para a detecção, porque elas são muito fraquinhas. E, na minha opinião, mereceu de fato o prêmio. Também tem, eu coloquei isso daqui, mas enfim, tem outras informações que vêm do céu, do universo, além da luz. Tem umas partículas que eu vou falar um pouco mais adiante, umas partículas chamadas neutrinos, que também não são defletidas basicamente não são defletidas, e que chegam até nós, e nós temos detetores de neutrinos. Então a gente pode enxergar neutrinos que vêm do espaço. A gente enxerga neutrinos que vêm do espaço, alguns vêm de algumas fontes. Tá? A gente vai se concentrar em luz, então o que nós queremos saber? Então, só colocando novamente, qual é o nosso
aqui nessa palestra. Então, nós somos muito modestos. As perguntas são super simples, né? A gente simplesmente quer saber quais são os constituintes mais fundamentais do universo, quais são as leis mais fundamentais do universo, por que o universo é o que é. A gente quer saber isso. É um pouco ambicioso. Mas, enfim, é isso que a gente está fazendo física. Eu faço física porque eu quero saber. Uma coisa que é importante ressaltar, numa palestra de divulgação, isso aqui é uma pesquisa básica, é uma pesquisa que não está visando nenhuma aplicação. Já me perguntaram muitas vezes, mas Rogério, para que serve o que você está fazendo? Para que serve saber que existe matéria escura? Eu falo de matéria escura. Para que serve? Essa é uma pergunta que não faz sentido para mim. Não serve. Serve para você aumentar o conhecimento que a gente tem acerca do universo. Para mim, isso já é motivo suficiente. Eu não vou curar o câncer, provavelmente, por causa disso. Mas é uma pesquisa básica. Você está aumentando o seu conhecimento, não o seu conhecimento da humanidade, explorando então o universo. E as respostas a essas perguntas dependem da tecnologia. Isso é interessante. Quando eu estava no ginásio, eu acho, eu aprendi que o próton e o nêutron, vocês também aprenderam, vocês sabem que existem próton e nêutron dentro do núcleo atômico. Eu aprendi que próton e nêutron eram partículas fundamentais. Vocês aprenderam que próton e nêutron eram partículas fundamentais? Eu também aprendi. Hoje a gente sabe que não é. Certo? Tem partículas, próton e nêutron são partículas compostas de outras partículas. Tem partículas que estão dentro do próton. Isso demorou tempo, demorou. As pesquisas para chegar a essa conclusão não foram fáceis. Né? Mas o que eu quero dizer é isso. Não, as respostas a essas perguntas dependem da época, da tecnologia que você tem. Sabia quais eram os constituintes fundamentais do universo. Água, terra, fogo e ar. Então o que eu quero mostrar para vocês é o que a gente conhece hoje. E eu tenho quase certeza, não posso jurar, mas eu tenho quase certeza que o que a gente conhece hoje é a resposta. Se bem que a gente... Vocês vão saber, vocês vão... Suspense. Vamos falar um pouquinho da estrutura do universo. E para falar a estrutura do universo, para dar as distâncias que a gente usa para escrever o universo, se eu estiver falando de distâncias na sala, a unidade que eu usaria é metros, certo? Daqui até ali, sei lá, tem 10, 15 metros, alguma coisa assim. O universo é muito maior que essa. Então a gente usa uma outra unidade. Então um ano-luz é a distância que a luz corre em um ano. Então, em primeiro lugar, a luz tem uma velocidade finita. Vocês sabiam disso? Sabiam. Porque no passado a gente não sabia, certo? Qual é a velocidade da luz? 300 mil km por segundo. Quantos segundos tem um ano? Aí é só fazer a conta. Né? Tem 10 a 7 segundos aproximadamente. A linha faz. Então, a distância que a luz... Nem sei que... na minha época, quando eu ia tio Patinhas, tinha um número chamado quaquilhão. Alguém lembra de quaquilhão? Isso aqui é um quaquilhão para mim. Tá? Um número tão grande no sentido. A gente não consegue nem imaginar essas distâncias. Tão grandes que elas são. Tem uma parsec, que é 3 anos-luz, basicamente. Então, algumas distâncias, tendo uma ideia, o perímetro da Terra é 0,1 segundos-luz, quer dizer, em 1/10 de segundo a luz daria volta na Terra, se ela fosse curvada. A distância da Terra ao Sol é 8 minutos-luz. Então, a luz que é gerada no Sol leva 8 minutos para a Terra. A estrela mais próxima da Terra está 4 minutos aqui, que é a Alfa Centauro, e a galáxia Andrômeda, que é uma das mais próximas também, está a 3 milhões de anos-luz. O fato de que a luz tem uma velocidade finita já indica que os telescópios são uma máquina do tempo. Telescópios são máquinas do tempo porque quando você enxerga uma galáxia, como Andrômeda, você está vendo como ela era há 3 milhões de anos atrás. A luz está chegando depois de 3 milhões de anos. Já me perguntaram, mas Rogério, como é que sabe que a Andrômeda está lá? A gente não sabe, mas a gente sabe que observando o universo, a gente não vê galáxias aparecendo e desaparecendo. Então a gente acha que ela está.
Então, o telescópio se enxerga no passado. Isso aqui é Andrômeda, uma galáxia parecida com a nossa. Ela tem um tamanho típico, tamanhos típicos de galáxias são 50 mil parsecs. E as galáxias são feitas e tipicamente tem bilhões de estrelas, centenas de bilhões de estrelas. Então, a nossa galáxia tem centenas de bilhões de estrelas, o nosso Sol é uma das centenas de bilhões de estrelas, e o nosso Sol está a uma distância mais ou menos, a nossa galáxia é parecida com Andrômeda, está a uma distância mais ou menos assim, de 8 mil parsecs do centro. A gente não está no centro da galáxia. Vocês sabiam que a gente está no centro da galáxia? Ainda bem que a gente está no centro da galáxia. Sabe por quê? Porque tem um baita buraco negro no centro da galáxia. Tem um buraco negro enorme no centro da galáxia. Era bom não estar no centro da galáxia. Enfim. Então essa é a galáxia Andrômeda. E eu não tenho uma foto da nossa galáxia para mostrar. Eu sempre faço essa piada, mas ninguém entende essa piada. Bom, galáxias, elas existem em variadas formas, disformes. Essa aqui é do Hubble Space Telescope, são vários tipos de galáxias. Você consegue enxergar galáxias no passado, etc, etc. Então, hoje, o universo 14 bilhões de anos. No passado, você consegue enxergar até quando tinha 2 bilhões de anos. Galáxias podem ser elípticas, espirais, etc. Tem vários tipos de galáxias. Então, o universo tem bilhões de galáxias. E para a gente estudar o universo, a gente precisa fazer um levantamento, um mapa dessas galáxias, catalogar essas galáxias. E o maior mapeamento que está sendo feito atualmente é o da minha colaboração, orgulhoso de falar, que é o Dark Energy Survey. Sobre o Dark Energy Survey, só para vocês terem uma ideia de como que a gente... Então, essa é uma maneira de observar o universo, não é o único experimento, tem vários outros experimentos, e existem mais... A gente está observando várias maneiras de você... Tem outras observações que são importantes, feitas, não só observando galáxias, mas observando essa radiação cósmica de fundo, que eu não falei, mas eu posso falar mais tarde. Enfim, eu vou falar só desse daqui por enquanto. Então, as colaborações são grandes, são internacionais, tem da ordem de 300, acho que hoje já são 400 cientistas, e tem vários países então participando, o Brasil é um deles. Do Brasil, tem um laboratório, que é o Linha, que o Vinícius faz parte também. E toda vez que a gente dá uma palestra, a gente tem que falar que existe o Linha. Que é um laboratório interinstitucional de astronomia que apoia então, essas pesquisas nessa área de grandes levantamentos. Ele é sediado no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, os membros são o Marcos Lima, o professor Marcos Lima da USP, eu e a professora Flávia Sobreira da Unicamp. Tem vários postdocs e vários estudantes. O Vinícius é um estudante de mestrado que está trabalhando no Dark Energy Survey. Esse daqui é uma foto, então, dos telescópios que tem nesse sítio, chamado ITO, que é o International American Observatory, que é no Chile. É esse maiorzão aqui, que chama telescópio Blanco. É um telescópio de 4 metros, um telescópio antigo, da década de 70. O que é novo é um instrumento que colocaram no telescópio. Colocaram uma câmera digital de 570 megapixels que tira fotos. Você pode até pensar, 570 megapixels? Se você é um celular, quantos megapixels tem hoje em dia? Mas são pixels, são vocês sabem o que são celulares? Chargeable devices. Então essa daqui é a câmera do Dark Energy Survey, chama Dark Energy Camera, que tira fotos então de galáxias. E cada fotografia consegue ter uma fotografia de até 100 mil galáxias. Até uma distância de até 8 bilhões de anos-luz em cada uma das fotografias. É impressionante. Isso daqui é só uma outra fotografia mostrando, bom, isso aqui é um desenho, mostrando esse esquemático do telescópio Blanco, aqui é a câmera. Aqui é o tamanho de uma pessoa, só para ter uma ideia. Isso aqui é o plano focal do telescópio, você põe esses CCDs, esse instrumento que captura a luz. 100 e poucos, eu acho, CCDs aqui. 62. 570 megapixels. E nós começamos, então, a tirar fotos em 2012. A gente está em 2018, né? 6 anos atrás. E hoje é o último. Esse ano é o último ano de observação. Essas colaborações, esses levantamentos, eles têm prazo. Tá? Então, quando foi quando foi proposto fazer esse tipo de observação, tinha um prazo, enfim, uma política de você fazer uma proposta, e depois de 5 anos a colaboração acaba de tomar os dados e
e o instrumento continua no telescópio e fica de uso público. O instrumento fica de uso para as pessoas que querem observar. Claro, tem que fazer uma proposta, um projeto para observar. Isso aqui é tipicamente fotos que você tira, desses 62 CCDs. Acho que aqui eu tenho uma coisa um pouco mais aumentada, uma resolução excelente. Obviamente que isso aqui é uma galáxia que já se conhecia, então não faz muito sentido, mas só para mostrar a resolução. Isso aqui seria como que a Lua, só para ter uma ideia do tamanho do campo de visão, ele tem da ordem de 3 graus quadrados. Isso aqui é um Photoshop, tá? Vocês podem dizer, será que isso aqui é uma foto mesmo que foi tirada? Isso aqui é um Photoshop, porque se a Lua aparecesse, ia queimar todos os CCDs. São instrumentos muito sensíveis, né? Mas isso aqui é uma fotografia super interessante, super legal, de um cometa que estava passando no campo de visão do Dark Energy Survey. Você fica assim com o olho arregalado, né? É super bonito. Isso daqui, cientificamente, não serve para nada. Mas é tão bonito que a gente fica mostrando. Então, isso daqui foi uma foto que apareceu em 2014. Um cometa que está a 82 milhões de quilômetros e ficou muito bonito mesmo na foto. Isso daqui é um astrônomo, não é um astrônomo. Isso daqui é a sala de controle. Eu fui lá, passei 6 dias no Cerro Tololo. E foi uma experiência muito legal. Então, isso aqui é a sala de controle. Você não olha o telescópio, né? Você não vai no telescópio. Não se faz mais isso. É tudo computadorizado, automático. Eu não tinha que fazer nada, basicamente. Se tivesse algum problema, eu ligava para alguém também. Eu não sei porque que eu estava lá. Mas, enfim, isso foi muito legal estar lá. Então, a estrutura do universo... Então, como eu falei para vocês, o universo tem bilhões de galáxias. E esse Dark Energy Survey, essa colaboração que eu participo, ele vai mapear... já mapeou as 400 milhões de objetos. 400 milhões de objetos, não é pouca coisa. Esse catálogo com 400 milhões de objetos, ele foi publicado, foi tornado público em janeiro desse ano, com 3 anos de observações. Ainda faltam 2 anos, então. Com 39 mil fotografias e é o maior banco de dados de galáxias. E com essas galáxias, com essas fotografias, a gente consegue informações a respeito da composição do universo. Que eu vou falar mais tarde. Então, quantos objetos que nós conhecemos? Bom, sempre se quis fazer existem muitos catálogos de objetos, e o Dark Energy Survey, então, tem 400 milhões, antes dele teve o chamado Sloan Digital Sky Survey, com 230 milhões, e mais para o futuro vai ter um outro telescópio, esse está sendo ainda construído, esse é um telescópio novo, chama-se Large Synoptic Survey Telescope. Ele está sendo construído na montanha, logo em frente à montanha onde tem o nosso telescópio. É uma montanha logo em frente, no mesmo lugar no Chile. E vai medir, então, 18 bilhões de objetos, e eu faço parte também dessa colaboração já, que é apoiada pelo Linha. Bom, finalmente, agora vamos tentar falar do que é feito o universo. Então, lembra que eu falei que tem essa relação entre o micro e o macro, entre as menores partículas possíveis e as maiores? Eu gosto dessa representação aqui, falando em mitologia, né? Isso aqui vem da mitologia grega, da cobra que come o próprio rabo. E alguém muito criativo colocou as diferentes escalas de tamanho aqui. Então, aqui vai do grande para o pequeno. Então, se vocês perceberem, aqui tem 10 a 26 centímetros, 10 a 20, 10 a 16, 10 a 10. O homem está aqui na ordem de 1 metro. E aí vai até as partículas elementares. E essa ideia, de novo, de que as partículas elementares são importantes para as estruturas em maiores escalas do universo. Ou seja, que as propriedades das partículas elementares influenciam o comportamento do universo. Então, vamos começar com uma pergunta um pouco mais modesta. Do que é feita uma mesa? Então, se você pensar do que é feita uma mesa, do que é feita uma mesa? Bom, essa aqui tem vidro também, né? Mas, enfim, qualquer coisa. Pode ser madeira, vidro. Mas madeira, vidro, é tudo feito de moléculas. Moléculas são feitas de átomos. Átomos são feitos de elétrons e núcleos. Elétrons são feitos de elétrons. Chegamos lá. Elétron é uma partícula fundamental? É uma partícula... Pergunta, o elétron é uma partícula fundamental? Qual a resposta que você tem que me dar? Não, hoje é. Essa é a pergunta correta. Até onde a gente sabe... A resposta é sempre assim. Até onde a gente sabe. Porque sempre se faz experiência, sempre se tenta ver se existe ou não alguma coisa mais elementar. Mas, enfim, até onde a gente sabe, os elétrons são fundamentais, prótons e nêutrons já não são. Isso aqui, por exemplo, é uma figura que representa
aqui é um átomo, isso aqui seria tudo um átomo, e aqui no meio teria um núcleo atômico, então isso aqui é uma nuvem eletrônica, aqui é o núcleo atômico tem prótons e nêutrons, os prótons estão com uma carga positiva, se vocês olharem bem, e os prótons são feitos, o que chama de quarks. Os prótons são feitos de 3 quarks, os quarks têm vários tipos, mas os prótons são feitos de 2 quarks do tipo U e 1 quark do tipo D, e são colados por uma outra partícula chamada gluons, mas isso não vai importar, porque para nós, de fato, a única coisa que vai importar em cosmologia são átomos. Essa é a parte mais importante. Tá? Então, a mesa é basicamente feita de átomos. E o nosso planeta? Do que é feito o nosso planeta? Átomos. Tudo é feito de átomos. Nós somos feitos de átomos, certo? Tudo é feito de átomos. Mas não tem só átomos, tem uma coisa que se chama luz. A luz não é um átomo. A luz é produzida, é uma radiação eletromagnética que é produzida. A gente tem que contar isso como sendo um tipo de energia também. Tá? Então, a luz faz parte do que a gente chama da composição do universo. Então, tem átomos e tem luz. Einstein, de fato, em 1905, mostrou que a luz também é feita de partículas, assim como átomos. Essas partículas, o nome que a gente dá para essas partículas é fótons. Então, luz é feita de partículas também. Então, se você pensar, fótons são partículas que compõem também o universo. Existe um outro ingrediente que está ao nosso redor, mas que é muito, muito difícil de detectar, porque essas partículas, chamadas neutrinos, elas basicamente não interagem com a gente. Elas passam pelo nosso corpo sem a gente sentir. Ainda bem, porque o Sol é uma fonte enorme de neutrinos. Os neutrinos são partículas, são produzidas em reações nucleares. Elas ocorrem no Sol, ocorrem em reatores nucleares, e zilhões, quaquilhões de neutrinos passam por nós a cada segundo. Aí a gente não percebe. Vocês podem dizer, como é que vocês sabem, então, que existe neutrino? Eu parei, sentei e pensei, existe neutrino? Não foi bem assim. Tem toda uma história de como que a gente chegou na ideia de que existe um neutrino, uma teoria para o neutrino. Isso foi na década de 1930. Mas aí foi uma teoria. Você tem que mostrar que existe mesmo. E a demonstração, na prática, detectando o neutrino, só aconteceu na década de 50. Porque na década de 50 foram desenvolvidos reatores nucleares, e reatores nucleares são fontes intensas de neutrinos, e apesar dos neutrinos interagirem fracamente, eles interagem. Muito pouco. Se você tem um fluxo enorme, algum deles vão interagir e construir um detector e detectar um neutrino. Então, a gente sabe que neutrinos existem, só que é muito difícil de você detectar efeitos deles, mas eles existem. Então, é mais um componente do universo. Então, quais são os componentes do universo que a gente sabe até agora, que eu falei para vocês? Átomos, fótons e neutrinos. Fácil, né? É isso. Acabou. É isso que o universo é feito. Não é. Quase. Então, simplificadamente, a gente pode dizer que o nosso planeta Terra, a gente tem 3 ingredientes. Átomos, fótons e neutrinos. Tudo bem? Mas vamos fazer uma pergunta mais ambiciosa, então, que é a pergunta que a gente quer responder, que é do que é feito o universo. Bom, uma primeira tentativa sobre o que é o universo, do que é feito o universo, a composição do universo, seria supor que o universo tem os mesmos ingredientes encontrados na Terra. Seria a coisa mais o quê? Natural, talvez, se pensar. Certo? Átomos, fótons e neutrinos. E, de fato, esse foi o paradigma por muitos anos. Então, os átomos formam as estrelas formam as galáxias, fótons, ou luz, e neutrinos são emitidos pelas estrelas, estão presentes difusamente no universo. Tá? Então, é isso que a gente acha. Esse foi o paradigma mesmo por muitos anos. Como é que a gente estuda, então, a composição do Sol? Então, o que vem do Sol que a gente pode estudar? Luz. Então, a gente só pode estudar luz. Então, estudando a luz do Sol, a gente pode inferir que ele é feito de, basicamente, hidrogênio e hélio. Esses átomos, hidrogênio e hélio. E a luz dele é produzida através de reações nucleares, que também produzem um grande número de neutrinos. Portanto, o Sol é feito do mesmo tipo de matéria que nós conhecemos.
átomos, fótons e neutrinos. Então, acho que o problema está resolvido, né? É átomos, fótons e neutrinos. É o que seria mais óbvio. Agora, deixa eu fazer uma pequena distinção entre o que a gente chama de matéria luminosa e o que a gente chama de matéria escura. Então, as estrelas, elas emitem luz, e por isso que a gente consegue enxergar essas estrelas. Mas existem matéria feita de átomos que não emite luz. Então, a Lua, por exemplo, não emite luz. Mas a gente enxerga a Lua, né? Como é que a gente enxerga a Lua? É a reflexão da luz do Sol. Então, ela reflete a luz do Sol. Então, ela não brilha, ela brilha porque ela reflete a luz do Sol, ela não emite luz ela mesma, né? Os planetas também. A gente enxerga os planetas porque eles refletem a luz do Sol. Então, os átomos, eles podem estar em objetos que não emitem luz própria, mas eles interagem com a luz, no sentido de que a Lua é opaca. A Lua, ela reflete, né? Então, ela não é transparente a luz, ela é opaca. Também existem poeiras nas galáxias que interagem com a luz e não emitem a luz, né? A matéria que pode interagir com a luz é o que a gente chama de matéria luminosa. Essa é a definição que eu uso para matéria luminosa, é a matéria que pode interagir com a luz. Mas será que existe algum outro tipo de matéria que não interagem com a luz? Isso é o que a gente chama de matéria escura. Então, essa matéria, o que seria essa matéria escura? Para falar a verdade, o nome matéria escura é errado. Porque imagine que existisse uma matéria que não interagisse com a luz. Então, o que aconteceria se a luz incidisse sobre essa matéria? Ela não interage com a luz. Passa. Então, o nome correto não é matéria escura. O nome que seria correto é matéria transparente. Isso seria o nome correto. Mas todo mundo chama de matéria escura, eu vou chamar de matéria escura. Tá? Ela é totalmente transparente à luz. Então, tudo que a gente observa é luz. Mas ela não emite luz e ela não interage com a luz. Então, como é que a gente pode pensar em observar a matéria escura? Bom, a gente vai ver isso mais tarde. Ela não é observada diretamente. Tá? Então, um tipo de matéria que é totalmente transparente à luz é chamado de matéria escura. E o nome mais apropriado seria matéria transparente. Neutrinos, essa partícula que eu falei para vocês, é um exemplo de matéria escura, porque neutrinos não interagem com a luz. Tá? Então, se você tivesse algo feito de neutrinos, não interagiria com a luz, e é um exemplo de matéria escura. Então, mas como é que a gente pode observar esse tipo de matéria no universo, que não tem um efeito na luz, né? Bom, mas é uma matéria. E como é matéria? E como qualquer matéria que se preze, atrai matéria. Vocês sabem que matéria atrai matéria? Matéria atrai matéria, certo? Então, se você tiver um monte dessa matéria escura, que você não enxerga, mas tiver alguma matéria luminosa que você pode enxergar, vai ter um efeito dessa matéria que você não enxerga na matéria que você enxerga. Um efeito gravitacional. E é através desse efeito que você consegue inferir a existência uma das maneiras de você inferir a existência de matéria escura. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, é através desse efeito gravitacional que você observa, eu coloquei entre aspas, porque é uma observação indireta, a matéria escura do universo. Mas, será que isso existe ou não existe? Bom, as primeiras evidências começaram a aparecer na década de 1930. E começaram a aparecer porque esse astrônomo, Zwicky, que trabalhava nos Estados Unidos, ele mostrou que para explicar o movimento das galáxias dentro de grandes aglomerados de galáxias, ele precisava de uma quantidade de matéria muito maior do que ele podia estimar através das estrelas que ele observava nessas galáxias. Então, aí ele começou a pensar, bom, deixa eu explicar um pouco melhor. Você consegue detectar movimentos de galáxias. Por incrível que pareça, você consegue. Velocidades de galáxias. Eu vou explicar isso mais um pouco, como que a gente consegue. E o que o Zwicky fez foi medir velocidades de galáxias nesses aglomerados. E a velocidade que as galáxias se movem nesse aglomerado depende da gravitação total desse aglomerado, da força da gravidade total nesse aglomerado. A força da gravidade total é dada pela força da gravidade da matéria luminosa, em estrelas, e da matéria escura, de matéria que não emite luz. E o que ele descobriu é que, de fato, precisava dessa matéria aliás, o nome matéria escura foi ele que deu. Tá? Esse astrônomo Zwicky
foi que batizou essa evidência de que essa matéria que explicaria o movimento das galáxias como matéria escura. Essa é uma foto do Zwick. Esse daqui é um dos aglomerados que ele estudou, então um aglomerado que é feito de centenas de galáxias. Ele estuda, então, o movimento dessas galáxias e ele diz que há muito mais massa nos aglomerados de galáxias que se pode atribuir à matéria conhecida. Tá? Ninguém levou ele muito a sério nessa época, mas foi a primeira evidência. Com o passar dos anos, muitas outras evidências começaram a aparecer. Tem efeitos muito bonitos. Isso aqui é um efeito de que é um efeito chamado lente gravitacional. E o que acontece é, como eu falei para vocês, a matéria escura, que é um tipo de matéria, ela atrai outro tipo de matéria. Em particular, ela também pode curvar trajetórias de luz, da mesma forma que a gente sabe que matéria normal curva trajetórias de luz, e pode ter esses efeitos muito bonitos que a gente chama de lentes gravitacionais. Então, lentes gravitacionais são observadas, são causadas pela presença de objetos massivos entre o observador, que está aqui na Terra, e um objeto brilhante que faz parecer que tenha múltiplas imagens do mesmo objeto. Tá? Isso daqui, então, foi mais uma evidência de que existia matéria escura. Enfim, houve muitas outras evidências da existência de matéria escura. Então, há mais matéria que não emite luz, ou que não interage com a luz no universo, do que matéria na forma de estrelas. Você poderia perguntar se essa matéria que não emite luz pode ser composta de átomos. Tá? Então, existe essa matéria que não emite luz. Você pode perguntar, será que essa matéria é composta de átomos? E várias medidas independentes apontam para a mesma conclusão. Essa matéria não pode ser feita de átomos. Tá? Então, a gente sabe hoje que existe uma grande quantidade de matéria no universo que não é feita de átomos. Se essa matéria escura não é feita de átomos, do que ela é feita, então? A resposta é: não sabemos. Não sabemos. Tá? Temos muitas evidências de que existe a matéria escura, mas a gente não sabe do que é feita a matéria escura. Nós acreditamos, a maior parte das pessoas, 99% das pessoas, acredita que ela é um novo tipo de partícula elementar e, portanto, que a gente pode produzir em laboratório. E o laboratório, já ouviu falar de um laboratório chamado LHC, no CERN? Ele busca por partículas de matéria escura. Outra coisa também que é importante dizer é que na nossa galáxia nós estamos, vou assustar vocês, nós estamos imersos num mar de matéria escura. Então tem bilhões de partículas de matéria escura que passam para explicar a dinâmica da nossa galáxia, como que as estrelas se movem na nossa galáxia, a gente precisa de matéria escura. Então cada pessoa aqui na Terra é atravessada por bilhões de partículas de matéria escura a cada segundo. E, de novo, a gente não percebe, porque a interação é muito fraca. Agora, existem vários experimentos que estão atuando no sentido de tentar detectar diretamente essa matéria escura. Porque a única evidência que a gente tem de matéria escura é a evidência gravitacional. Essa evidência astrofísica, digamos assim. Fala. Então, eu tenho vários comentários sobre isso. Lembra que eu falei que 99% das pessoas acreditavam que era um novo tipo de partícula? Existe 1% que acha que pode ser uma coisa diferente. Mas, o que acontece é que existem muitas evidências, não é uma só. Eu falei talvez de 2 aqui. Existem na ordem de 9 ou 10. E em diferentes escalas de tamanho. Desde galáxias até aglomerados de galáxias, que eu falei, até a radiação cósmica de fundo, que eu não falei, até a geração
chama a produção de elementos leves no universo primitivo, tem tantas evidências que é muito, na minha opinião, é muito difícil você ter uma alternativa. Tá? Além disso, modificações da gravitação é algo muito difícil também, de ter uma teoria consistente que modifica a gravitação. Eu não conheço nenhuma. A gravitação de Einstein. É muito difícil. Tá? Então, essas são as duas observações que eu tenho que fazer, mas somos cientistas. Se alguém tem uma teoria, a gente tem que testar a teoria. Essa é a nossa atitude. Tá certo? Então, esse cientista holandês, acho que eu esqueci o nome dele também. Verlinde. É Verlinde. Aliás, são dois irmãos gêmeos, não é? Hermann Verlinde e o outro eu esqueci o nome também. Enfim, o que eu quero dizer é isso. Só posso dizer que é 1%. Tá? É 1% e ele tem que fazer previsões da teoria e a gente tem que testar a teoria. Não tem outra maneira de fazer. É assim que funciona a ciência. Ok. Então a gente espera produzir essas partículas em laboratório ou detectá-las. Né? Bom, agora, eu vou falar de uma outra coisa. Falei de matéria escura aqui. Vou falar de uma outra coisa agora, que para mim foi a grande surpresa. Talvez uma das maiores surpresas que eu já vi em física. Que é o que a gente chama de energia escura. Então eu falei de matéria escura. Certo? Agora eu vou falar de uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Previsão de? Então, a gente sabe a densidade de matéria escura que tem que ter em torno da Terra para explicar a dinâmica da nossa galáxia, de estrelas da nossa galáxia. A gente sabe qual que é a densidade. Densidade significa quantas partículas por centímetro cúbico. A gente sabe a velocidade que a Terra está andando na galáxia. Então, você consegue estimar o fluxo dessas partículas que passam pela Terra. É uma conta simples de fazer, que dá uma... O quê? A dimensão da partícula? Então, a gente acha uma partícula elementar, portanto, sem dimensão. Como um elétron. A gente não fala em dimensões no elétron. A dimensão de uma partícula não é a quantidade relevante. A massa de uma partícula é a quantidade relevante. Então, um elétron, por exemplo, é muito leve. Essas partículas de matéria escura, nós pensamos, as teorias que a gente tem uma massa da ordem de 100 vezes a massa de um próton. Então, para fazer essa estimativa, eu usei o fato de que a massa dessa partícula é aproximadamente 100 vezes a massa de um próton. Que é o que vem dessas teorias. Tem várias, de novo. O tamanho não é importante. Não é importante. Qual o tamanho de um elétron, por exemplo? Não. Um elétron é uma partícula elementar e, portanto, é um ponto. Até onde a gente sabe, nós testamos. Até onde a gente testou, não encontramos um tamanho. Um próton já tem um tamanho, porque a gente testou também e viu que um próton é feito de outras partículas. Então, um próton é 10 a menos 15 de 1 metro. Um elétron já foi testado, não me lembro exatamente, e até onde a gente testou não tem um tamanho. E eu prefiro falar em massa. Tamanho... Exatamente. Por isso que eu prefiro falar em massa. A massa de um bóson de Higgs corresponde a aproximadamente 125 vezes a massa de um próton. Portanto, não é a partícula mais leve. De longe, um elétron tem uma massa que é 2.000 vezes menor do que a massa de um próton. Essa é a massa de um elétron. Neutrino tem uma massa ainda muito, muito menor que a massa de um elétron. O fóton não tem massa. E assim vai. Tá ok? Então, a gente acredita que matéria escura é um novo tipo de partícula elementar, com uma massa da ordem de 100 vezes a massa de um próton. 100 vezes a massa de um próton. É muita massa. Mas tem partículas, o Higgs, bóson de Higgs, que ele mencionou, é 125 vezes a massa de um próton. Tem um tipo de partícula chamado... É um tipo de um quark, lembra que eu falei de quarks? Tem um quark chamado top. É essa partícula elementar mais pesada que a gente conhece. É uma massa aproximadamente 175 vezes a massa de um próton. Neutrino. Bom, ou fóton, que é sem massa, né? Mas o neutrino tem uma massa muito pequena. Muito, muito pequena.
Não. A massa da matéria escura, a gente acredita que seja da ordem de 100 vezes a massa de um próton. Mas a interação dela com outras partículas é parecida com a de neutrino. Ela é muito difícil de interagir, apesar de ter uma massa grande. É uma coisa independente a massa de uma partícula com a capacidade de interagir com outras. São coisas independentes. Tem mais perguntas? A capacidade de interagir tem a ver com a interação, é descrita por uma teoria que tem o que a gente chama uma constante que mede essa interação, constante de acoplamento. Então depende da teoria. Não. Por exemplo, uma carga elétrica, se você tiver a interação... Essa pergunta é interessante, né? A interação de um próton ou de um elétron com partículas que têm a carga é a mesma, porque eles têm a mesma carga, sinal ao contrário, mas têm a mesma carga. A intensidade é a mesma, apesar de ter uma massa totalmente diferente. Tudo bem? Mais perguntas? Vocês têm que fazer perguntas. Então, nós não detectamos a matéria escura ainda. Mas a ideia é a seguinte, então essa é uma ótima pergunta. Tem várias maneiras. Eu não tenho pressa, não sei se vocês têm pressa, eu não tenho pressa. Então, eu posso só gravitacionalmente. Isso, mas aí não é uma partícula, são várias partículas. Sim. Eu posso estimar quanto que tem de matéria escura. Você tem razão. Eu não sei qual é a massa da... Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Então deixa eu repetir. A gente não sabe qual é. A gente não sabe o que é a partícula. Do que é feita a matéria escura. Não. Não. Eu estimei, eu chutei. Da onde que veio o meu chute? Não. Não. Veio com base numa teoria que prevê a existência de matéria escura que eu não falei para vocês. Essa teoria, tem uma teoria, se vocês quiserem, chama-se teoria supersimétrica, esse é o nome da teoria, que nessa teoria, prevê a existência de matéria escura com uma massa da ordem de 100 vezes a massa de um próton. Essa teoria é verdadeira? Essa teoria é correta? Não sabemos. Até agora a gente não tem nenhuma prova de que ela seja correta. Agora, a pergunta que você fez é muito importante. Como que você pode detectar a matéria escura? Bom, ela interage muito fracamente, como o neutrino. Então a ideia, e a gente está imerso, como eu falei para vocês, num mar de matéria escura. Então tem várias bilhões de partículas de matéria escura passando. Então o que se faz é construir detetores, e esses detetores são colocados em minas subterrâneas, tipicamente, para evitar problemas de contaminação, por exemplo, e você espera de que partículas de matéria escura vão, eventualmente, interagir com esse detetor, e você vai conseguir observar diretamente a matéria escura. É parecido com neutrinos, mas a matéria escura a gente acha que tem uma massa muito maior que um neutrino. Então, quando ela bate, por exemplo, no detetor, ela tem um sinal muito diferente e é mais fácil de detectar do que o neutrino. Tá? Então, tem da ordem de 10 ou 15 experimentos hoje em volta da Terra procurando por matéria escura dessa maneira, que a gente chama de detecção direta. Tem outras maneiras que eu posso falar, mas essa é uma delas. Tem mais perguntas sobre matéria escura? Não foi detectado em laboratório matéria escura. As únicas evidências que a gente tem de matéria escura são astrofísicas. E tem 9 ou 10 evidências de que existe matéria escura, em várias escalas. Né? Em galáxias, em aglomerados de galáxias, para a formação de galáxias é importante ter matéria escura, para a formação da radiação cósmica de fundo, tem várias evidências para matéria escura. Mas quando eu falo partícula elementar, toda vez que eu falo partícula elementar, significa uma partícula que não tem estrutura. Não tem estrutura. Ela não tem tamanho. Ela é um ponto. Ela é matematicamente descrita por um ponto. Toda vez que a gente para ter um tamanho, tem que medir o tamanho. Toda vez que a gente tentou medir o tamanho, como é que você mede o tamanho de alguma coisa?
Então, por exemplo, tem uma bactéria. Como é que você mede o tamanho de uma bactéria? Uma onda. Você tem que usar um microscópio, certo? E aí, cada vez, você tem que aumentar a resolução do microscópio para conseguir enxergar. A maior resolução que a gente usa para enxergar partículas não achou um tamanho. Deu para entender? Não temos. A gente testou até uma certa resolução do microscópio. O microscópio tem uma resolução, dá para entender isso? Você não consegue enxergar uma coisa muito pequena no microscópio. Um próton a gente conseguiu, que tem 10 a menos 15 metros. Um elétron a gente testou até, eu não sei exatamente o número, talvez 10 a menos 20, 10 a menos 30, e não encontramos. Partículas elementares não têm tamanho por definição. Massa. Massa é o que a gente mede. Tá? O tamanho de uma partícula, aliás, isso é uma coisa importante. É bom você mencionar essas coisas. Porque a gente está muito enraizado em tamanhos de partículas. Né? Mas partículas, às vezes, você sabe que o que domina o mundo microscópico não é a mesma física do mundo macroscópico. Então a gente tem o que a gente chama de física quântica. A física quântica, de fato, ela diz que partículas não são bem partículas, certo? Podem ter um comportamento ondulatório também. Então fica mais complicado ainda definir um tamanho. O fóton, por exemplo, não tem massa, certo? É uma onda. Mas... Então o que eu quero dizer é o seguinte, só para terminar, e a gente pode conversar também se você não estiver satisfeito. Partículas elementares são partículas que a gente testou com a maior resolução que nós temos em um laboratório e não encontramos um tamanho. É como se você olhar um microscópio e ver coisas que você acha que é um ponto e não consegue definir que é mais do que isso, porque não tem resolução para isso. E aí você tem um limite. E esse é o limite que nós temos para partículas elementares. Tudo bem? E partículas que não são elementares, a gente conseguiu ver o tamanho. Conseguimos medir um tamanho. Exatamente. E não foi ainda... a resposta é, até onde a gente mediu, são pontuais. Então... Não. Essa é outra história. A gente pode falar de física quântica mais tarde, mas deixa eu terminar. Não, por enquanto não. Eu queria saber se tem mais perguntas aí do fundo. Então... Exatamente. E o jeito de você checar tamanho de partículas elementares é em aceleradores de partículas que tem um limite, que é o limite da energia do acelerador. Mais perguntas sobre matéria escura, antes que eu mude o assunto? Então, matéria escura, resumindo, é uma matéria normal no sentido de que atrai matéria, forma estruturas, só que é uma matéria que não interage com a luz, ela não tem carga elétrica, por exemplo. Toda partícula que tem uma carga elétrica interage com a luz. Partículas de matéria escura não têm carga elétrica. E ela tem mais uma propriedade que ela deve ter, a gente acredita que ela deve ter. As partículas de matéria escura estão por aqui. Gravitacionalmente a gente tem esse efeito. Mas vocês sabem que a maior parte das partículas elementares, elas são instáveis, elas se desintegram rapidamente. Por exemplo, bóson de Higgs. O bóson de Higgs não está por aqui. Ele não tem carga elétrica, né? Mas podia ser matéria escura? Não, porque ele não está por aqui. Por que ele não está por aqui? Porque ele se desintegra, você produz, ele se desintegra rapidamente. Então, a partícula de matéria escura tem que ser estável, não pode se desintegrar. Ou ter uma meia-vida enorme. Então, essas são as propriedades que a gente acha que partículas de matéria escura devem ter. Ser eletricamente neutra, não ter carga elétrica, porque se tivesse carga elétrica, iria interagir com a luz, e ter uma meia-vida, ou ser estável, absolutamente estável, ter uma meia-vida maior do que a idade do universo. Essas são as propriedades das partículas de matéria escura. E existem modelos, como eu falei para vocês, os teóricos são muito criativos. Existem vários modelos que preveem partículas que seriam matéria escura. Perfeito.
Perfeito. Só que a gente não vê essas partículas sendo criadas também. Então precisa ter um mecanismo. De fato, a gente acha que essas partículas foram criadas no início do universo, onde tinha condições de você ter esses processos que você mencionou. Cria, destrói, mas de repente ela congela. Então ela sai desse processo e fica um resquício. Tem vários laboratórios. Então, por exemplo, tem o instrumento mais sensível atualmente, chama-se LUX. Tem LUX e tem um chamado Xenon. Porque é muito legal essa parte de estudar matéria escura. Tem várias maneiras de você fazer isso, mas esses experimentos eles usam um tipo de material com elementos nobres, por exemplo, xenônio, por isso chama Xenon. E quando a matéria escura incide, se ela interagir, ela gera luz. Então, a interação dela pode gerar... Ela em si não interage com a luz, mas quando ela bate num átomo, por exemplo, de xenônio, pode gerar luz. E você tenta detectar essa luz. Então, tem Xenon, tem Lux, tem uns experimentos com uns cristais chamados iodeto de sódio, que estão na Itália, num laboratório de Sasso. Esse experimento chama DAMA. Esse experimento DAMA é muito gozado isso. Deixa eu só falar 2 minutos sobre DAMA. É o único experimento que diz que detectou matéria escura. E o jeito que eles... Mas ninguém acredita neles, porque já tiveram vários outros experimentos que contrariaram esse resultado. Então, não basta, de novo, uma coisa de ciência, não basta um experimento falar, encontrei. Precisa ter mais do que um, pelo menos. O bóson de Higgs foi descoberto por 2 experimentos. Os 2 eram no mesmo laboratório, mas eram 2 detetores totalmente independentes. Então, a ciência tem essas coisas, tem que tomar cuidado. Na minha vida, já vi várias descobertas que desapareceram na minha vida científica. Eu sou bastante velho também, enfim. Mas acontece, sabe? Acontece. Sim, as experiências são independentes, você tem que ter uma verificação independente. Tá? Não basta uma experiência falar, descobrir. Tem que ter verificação independente. Pelo menos 2. Aí você começa já a acreditar. Às vezes nem 2 é suficiente. Eu já vi... Alguém aqui se lembra de fusão a frio? Você lembra, né? Alguém lembra de fusão a frio? Era um fenômeno que começou a ser observado em vários laboratórios, né? E, de fato, não existia. Isso é um fenômeno quase sociológico que aconteceu. Bom, enfim. Mais perguntas? Sim. Pode. Então, pode ter, dentro de estrelas de nêutrons, pode ter um núcleo de matéria escura. No centro do Sol pode ter um núcleo de matéria escura. No centro da Terra pode ter um centro de matéria... Tudo isso dá para calcular. E tem efeitos que isso pode trazer. Tem sim. No centro da nossa galáxia, tem uma probabilidade muito maior de ter matéria escura do que na nossa vizinhança, porque é muito mais denso. E aí já que vocês... Eu vou falar, porque é muito legal isso. Porque eu falei para vocês que matéria escura não interage com luz. E interage muito fracamente com outro tipo de matéria. Mas tem um efeito que pode acontecer, e ela é estável, né? Mas tem uma coisa que pode acontecer nessas situações onde você tem uma densidade grande de matéria escura, você pode ter duas partículas de matéria escura interagindo entre si e gerando partículas que a gente conhece, por exemplo, luz. Então, esse processo se chama aniquilação de matéria escura, ou seja, duas partículas de matéria escura se aniquilam, igual matéria e antimatéria, e produz luz. Essa luz pode ser detectada, porque luz a gente sabe como detectar. E tem um satélite chamado Fermi, que olha exatamente para esse tipo de luz, que não é essa... Se for dessa ordem de 100 GeV, que eu falei, de 100 vezes a massa do próton, a luz é o que a gente chama de raios gama. Se vocês lembrarem, aquela figura do espectro eletromagnético, tinha uma região que a gente chamava de raios gama. Esse satélite Fermi, ele detecta raios gama. E o satélite Fermi colocou vários limites
nessa possibilidade de ter... Não detectou. Se a gente não detecta... Isso é legal em física também. Se você não detecta, o que acontece? Você põe limites. Então, se existir, tem que ser maior do que tanto, ou menor do que tanto. Limites. Tá? Então, esse satélite Fermi colocou vários limites, já colocou limites fortes em matéria escura. É muito legal também. Né? Limites na ordem... Então, o que depende? O que eu falei depende da massa e depende de um outro parâmetro que é a interação. Então, são dois parâmetros. Então, é uma região nesse espaço de parâmetros que ele põe limites. Então, a massa de 100 vezes a massa do próton está... Fala. Eu vou mostrar esse... É o que eu vou falar agora. Mas... Bom, eu vou falar... Então, vou começar a falar de energia escura, e aí, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente volta para a matéria escura. Porque energia escura é uma coisa totalmente diferente. É uma coisa assim que ninguém esperava. Ninguém esperava. Então, deixa eu explicar o que é energia escura. Tá? Então, isso em 1998. Eu lembro disso. Vocês não tinham nascido, mas eu lembro disso. Foi você, então? Não. Então, em 98, foram encontradas as primeiras evidências de que existe um outro ingrediente que é ainda mais importante no universo, além de átomos, além de luz, que é a matéria escura, que é a energia escura. Eu lembrei de outra coisa que é legal. Talvez eu fale isso mais para o fim, mas deixa eu falar agora também. Porque quando eu falo da composição do universo, eu estou falando da composição do universo hoje. Lembra que eu falei que o universo tem uma história? A composição do universo depende de quando você está falando. Então, só para dar um exemplo para vocês. Hoje, a luz é um componente irrisório, totalmente desprezível. Luz. A quantidade de energia que tem no universo em forma de luz é muito, muito, muito pequena. Mas se você for para o passado do universo, o universo no passado era super quente. E calor gera luz. E a quantidade mais importante que tinha no passado era a luz. Eu acho isso fascinante. Então, quando eu falo de componentes, eu estou falando hoje. Tá? Então, deixa eu falar um pouco desse negócio chamado energia escura. Então, a grande surpresa é que o universo... vou falar mais um pouco, é que a gente já sabia que o universo não era estático, que o universo estava em expansão, desde 1929. Não faz tanto tempo assim, eu não tinha nascido em 29. Mas desde 1929 a gente sabia que o universo estava em expansão. Mas, o que significa estar em expansão? Né? Então, vamos lá, qual é a força que atua no universo? A força mais importante que atua no universo, como um todo? Gravidade. A gravidade, pessoal, é sempre o quê? Sempre atrativa. Sempre atrativa. Então, significa que o universo estando em expansão, como a força da gravidade é atrativa, você esperaria que a velocidade de expansão aumentasse ou diminuísse? Diminuísse. Então, todo mundo estava querendo medir como que diminui a velocidade do universo. E tinha um parâmetro chamado parâmetro de desaceleração. E todo mundo queria medir o parâmetro de aceleração. E tinha uma maneira de você medir o parâmetro de aceleração. Aí eles mediram o parâmetro de aceleração. E era negativo. E ninguém entende por quê. Porque a gravitação é atrativa. Ninguém sabe por que o universo está acelerando. Ninguém sabe. Mas está acelerando. São medidas. Eu vou falar das medidas. É como se eu jogasse daqui para cima, e em vez de ele diminuir a velocidade e voltar, ele começasse a aumentar a velocidade. É totalmente inesperado. Foi totalmente inesperado. Expansão, tudo bem. Mas, veja, tem que estar em expansão desacelerada. Expansão pode ser acelerada ou desacelerada, você concorda?
Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, o que a gente chama de energia escura é o que é responsável por essa expansão acelerada do universo. Eu vou falar o que a gente acha que é. A gente não sabe o que é, mas vou falar o que a gente acha que é. Isso aqui foi capa de uma revista importante chamada Science, em 1998, quando foi anunciada esses trabalhos sobre a expansão acelerada do universo. Isso, de fato, gerou um prêmio Nobel de Física em 2011. Então, o prêmio Nobel de Física de 2011 foram para essas 3 pessoas aqui, que procuraram medir esse parâmetro de desaceleração e acharam que o universo está acelerado. Então, eles ganharam o prêmio Nobel pela descoberta da expansão acelerada do universo através de observações de supernovas distantes. Então, vou falar um pouco sobre supernovas, como que isso foi descoberto. Então, antes de falar disso, eu preciso falar de como que se mede velocidades no universo. Vocês sabem como mede velocidade no universo? Já ouviram falar do efeito Doppler? Já. Efeito Doppler acontece com qualquer onda. Tá? A gente está familiarizado com o efeito Doppler para som, mas acontece para qualquer onda, inclusive para luz. Então, se um objeto está se aproximando da gente, o objeto parece a luz, o comprimento de onda da luz, ele é menor, então ele parece mais azul. É análogo a um som mais agudo. Tá? E se ele se afasta, o comprimento de onda é maior, então a luz aparece mais vermelhada. Analogia com som, a luz é mais grave. Tá? Então, isso daqui é um efeito que você pode usar esse efeito para medir velocidade. Então, lembra que eu falei que a única coisa que a gente tem é luz. Então, a gente usa o efeito Doppler para medir velocidades. A gente consegue medir velocidades de galáxias usando isso daqui. Tudo bem? Usando esse efeito Doppler. Muito bem. Quem começou a fazer isso daqui foi esse astrônomo chamado Hubble. E o que ele percebeu é que a velocidade das galáxias, com relação à Terra, nesse caso, era proporcional à distância. E esse é o trabalho de 1929 dele, que foi o trabalho que mostrou que o universo está em expansão, porque todas as galáxias estão se afastando da gente. Se você olhar mais longe, elas estão com maior velocidade ainda. E tem uma relação que é basicamente linear, se bem que isso daqui, qualquer aluno de primeiro ano de física seria reprovado se fizesse um diagrama desse tipo. Né? Sem barra de erro, pode colocar qualquer reta aqui, isso aqui não faz... Mas, enfim, 1929 era uma outra época, tá? E o Hubble publicou esse trabalho, e foi um trabalho revolucionário na época, mostrando que o universo estava em expansão. Hoje em dia, isso aqui já é um resultado um pouco mais recente, não muito recente, 1994, isso aqui mostra, é o mesmo tipo de diagrama, velocidade por distância, Está vendo esse quadradinho aqui? Esse quadradinho aqui era onde tinha os dados do Hubble. Você tem uma ideia de como que as coisas melhoraram. E aqui você vê que e aqui já tem barra de erro, que é bom. E parece uma reta. Isso daqui é chamada lei de Hubble. Mas a lei de Hubble, ela tem que mudar para grandes distâncias. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o universo deveria desacelerar. Então, isso daqui, de novo, é velocidade por distância. Se bem que aqui estava velocidade no eixo Y, distância no eixo X, aqui está o contrário. Aqui está velocidade no eixo X e distância no eixo Y, enfim. Mas a lei de Hubble é a mesma, certo? Seria uma reta. Se o universo estiver desacelerando, que é o que todo mundo espera, o comportamento desse diagrama de Hubble seria essa linha verde aqui. Se o universo estivesse acelerando, seria essa linha vermelha. Como eu disse para vocês, medir velocidades é fácil. Você usa o efeito Doppler. Medir distâncias é muito difícil. E é aí que entra essa ideia de usar supernovas, que são explosões de estrelas super brilhantes, super luminosas, e que de alguma maneira você consegue medir a luminosidade absoluta delas. E aí você mede o brilho que chega até você, que é o brilho relativo, e você consegue inferir a distância. A mesma coisa que um farol de um carro. Quando você olha um farol de um carro e o carro está longe, você vê que ele brilha menos. E quando ele está mais perto, brilha mais. É a mesma coisa. Você faz isso com brilhos, mas brilhos de explosões de estrelas, chamadas supernovas. Isso aqui são os dados. Tá? De novo, aqui é a velocidade, que a gente mede através desse negócio chamado redshift, e aqui é a distância, que a gente está medindo com um outro parâmetro chamado magnitude, tá? Que é o brilho. O que eu quero que vocês prestem atenção é que aqui, primeiro, tem dados
observacionais, tá? Que são esses dados aqui. E tem duas regiões nesse diagrama. Nessa região vermelha é a região onde o universo estaria desacelerando. E a região azul é onde o universo estaria acelerando. Então, o que vocês podem ver é que os dados favorecem o quê? A aceleração. E essa foi uma grande surpresa. Parece simples, né? É simplesmente medir supernovas, medir a distância, medir a velocidade, fazer esse diagrama e você consegue, então, inferir. A aceleração também não é constante, mas, para todos os efeitos, ela muda muito, muito lentamente. E isso daqui... Hein? Qual distância? É bem mais do que isso, é da ordem de 15 bilhões de anos-luz. Você consegue determinar a idade do universo, e aí você sabe qual é o tempo de que a luz chega. Isso daqui, usando esses dados dessas supernovas, você consegue, então, ter uma ideia da quantidade. Isso daqui é basicamente a quantidade de matéria que você tem, e isso é um parâmetro. Então, isso daqui é um gráfico que que te dá que, usando os dados das supernovas e de outras observações também, te dá uma informação sobre a quantidade de matéria. Isso daqui tem a ver com uma coisa, enfim, com algo que chama a equação. Eu posso falar disso mais tarde, chama equação de estado da energia escura. Mas aquele diagrama que você mostrou, vem de coisas parecidas. Tá? Isso daqui, o que você encontrou aqui é que a quantidade de matéria, isso daqui é tanto matéria escura quanto matéria bariônica, é da ordem de 30%. Tá vendo? Isso daqui é da ordem de 30%. Esse ponto 3, e aqui é o melhor ajuste, significa que é 30%. E depois tem outras maneiras de você medir a quantidade de energia escura. A gente sabe que a quantidade de energia escura mais a quantidade de matéria tem que dar praticamente 1 em algumas unidades. Então, você subtrai 1 de 0,3, você tem 0,7, que é o 70% de energia escura. Enfim, então, do que é feito o universo? É um grande pulo, né? Então, o que a gente conhece hoje, e eu realmente eu simplifiquei muitas coisas, não falei de todas as observações, não falei de tudo que é feito, eu posso falar mais tarde, se você quiser, mas o resumo que a gente sabe hoje é esse daqui, esse que você falou, que só 5% do universo é feito de átomos, hoje. Né? Falando hoje. Matéria escura é da ordem de 25% e energia escura é 70%. Ou seja, a gente não sabe, isso é importante, desculpa, a gente sabe que não sabe do que 95% do universo é feito. É importante saber que a gente não sabe. Ela contribui para a densidade de energia do universo. Em densidade de energia, mas se transforma em massa também, se você quiser. Então, o que a gente descobriu ao longo do desenvolvimento da humanidade é que a gente descobriu que o nosso planeta não está no centro do sistema solar, que a gente acreditava que a Terra fosse o centro do sistema solar. A gente descobriu que o sistema solar não está no centro da galáxia, ainda bem. A gente descobriu que a nossa galáxia não tem uma posição privilegiada no universo. E agora a gente descobriu que a gente nem mesmo é feito da maior parte do universo. Quer dizer, é o contrário do princípio antropocêntrico. Né? Nós somos, de fato, irrelevantes na história do universo. Mesmo assim, nós podemos estudar o universo cientificamente. E nós sabemos que não sabemos do que 95% do universo é feito. E a gente sabe que a gente não sabe porque nós fizemos um grande número de medidas observacionais independentes e chegamos a essa conclusão. Um grande número. Eu falei 2 ou 3, tem um grande número, tá? Que não dava para descrever aqui. E esse é o famoso diagrama de fatia, então isso daqui é a composição do universo hoje. E como eu disse para vocês, tem dezenas de experimentos em andamento. O que eu faço, o Dark Energy Survey, é um deles para tentar desvendar qual é esse lado escuro do universo, chama lado escuro a parte de matéria escura e energia escura. E essa é a composição hoje. Tá? Se vocês tiverem mais curiosidades, eu vou dar um curso gratuito, obviamente, no Planetário. Eu esqueci de falar que é o Planetário. No Planetário de São Paulo, no Parque Ibirapuera,
eu vou dar 4 aulas tentando expandir, então, o que eu falei aqui, que vão ser 4 sábados em agosto, 7, 14, 20 e 21 de agosto, das 11 às 12h30. Então, quem tiver interesse, entra no site do Planetário e se inscreva, tá bom? Eu acho que sim, tá aberto o Planetário. E o curso, acho que é na Escola Municipal de Astrofísica, que é do lado. Do lado. Então, eu não sei, acho que depende do número do número de vagas das pessoas que cabem no auditório, mas é da ordem de 100, eu acho. Então, se vocês tiverem curiosidade, se inscrevam. E eu vou tentar expandir muito mais sobre o que eu falei aqui. Mais do que eu devia, né? 1h30. Desculpe eu ter passado o tempo. Eu estou à disposição para perguntas. Vamos acabar aqui? Eu estou à disposição para perguntas, porque tem gente que quer ir embora. Então, Alexandre, vamos acabar aqui. Então, quem quer ir embora, vai embora e eu respondo qualquer pergunta. Qualquer pergunta. Vai cair o microfone. Tá sem pilha? Agora funcionou. Quem quiser fazer pergunta, faz no microfone aqui, só um segundinho. Tchau, Vinícius. Tchau. Nada. Quem não assinou e quem não colocou o nome ali, o e-mail, por favor, eu peço que façam isso para a gente poder mandar as palestras do semestre que vem. Boa noite, obrigado pela palestra, estou curtindo bastante. Para não entrar muito na parte mais específica sobre matéria escura e como é calculado, uma coisa que me chamou a atenção, você falou que aquele gráfico, né, da medida da matéria, da composição do universo hoje, você enfatizou. Como você falou que o universo é uma questão histórica, você olha para o passado, como que vocês fazem uma estimativa para todo o universo ser a composição da matéria para hoje, sem quem está olhando o passado? Então, a gente sabe como que a luz, como a quantidade de energia de luz contida na luz muda com a expansão no universo. Isso a gente consegue calcular. E a gente também consegue calcular como que a quantidade de energia contida em partículas normais mudam, partículas de matéria. O que a gente percebe, o que a gente calcula, se a gente mostra, não é difícil de mostrar, é que, à medida que o universo se expande, a densidade de energia em partículas, veja, pega uma caixa e põe 10 partículas lá dentro, tá certo? Aí você tem uma densidade de 10 partículas pelo tamanho da caixa. Se você dobra a caixa, a densidade vai diminuir, certo? E diminuir de uma maneira que você pode calcular, porque ela é proporcional a 1 sobre o volume. Então, ela diminui inversamente proporcional ao volume. Então, você sabe como que a densidade de energia, porque a matéria não é criada assim, certo? Então, a matéria é conservada, você tem uma caixa, você sabe como que muda a densidade dessa matéria. Com a luz também, você tem partículas de luz na caixa, mas é um pouco diferente porque a luz perde um pouco de energia quando a caixa se expande. Então, a densidade de energia em luz, ela cai mais rapidamente, decresce mais rápido com a expansão do que matéria normal. Se você rodar o filme ao contrário, significa que vai ter muito mais energia em luz do que em matéria no passado. Consegue. Não na singularidade, mas bem próximo. Aliás, isso é uma coisa legal. A gente tem uma história do universo científica, não a partir do Big Bang, porque do Big Bang, as nossas teorias não chegam até o Big Bang. Mas evidência, isso é legal, evidências científicas assim que a gente observa desde os primeiros 3 minutos. A gente está em 14 bilhões de anos. De 3 minutos a 14 bilhões de anos, a gente tem observações. Isso é muito legal. Então, dá para estimar várias coisas sobre o universo. Vamos fazer aqui, ó. Lá. Decaimento da quantidade, da densidade de energia, Isso. não estaria motivando uma propriedade para se tornar matéria escura, para se acelerar o universo? Não. O que precisa para acelerar o universo é essa energia escura. Lembra que eu falei dessa... Então, deixa eu voltar para o exemplo das partículas, você entendeu. Tem 10 partículas numa caixa, você dobra o tamanho da caixa, a densidade diminui, que é
inversamente proporcional ao volume. Isso você entendeu. Radiação cai um pouco mais rápido. O que acontece com a energia escura? Com a energia escura, acontece uma coisa muito interessante. A energia escura, do jeito que a gente interpreta, a gente acha, o modelo mais simples de energia escura, eu vou falar coisas que podem parecer grego, mas tudo bem. A gente acha que é uma energia do vácuo, que significa uma energia do espaço. O espaço vazio tem uma energia. Essa é uma maneira de você ter energia escura. E a constante cosmológica de Einstein não é nada mais do que isso. Mas agora pensa o seguinte, pensa que a energia escura é uma propriedade do espaço. Aí eu tenho uma caixa. Essa caixa tem uma certa quantidade de energia escura, tá? E eu divido pelo volume e me dá a densidade de energia escura. Aí eu dobro o tamanho da caixa. O que acontece com a densidade de energia escura? Constante. Porque você dobrou o espaço também. Agora, olha que legal. Posso fazer um gráfico? Eu adoro esse gráfico. Eu vou fazer um gráfico. Vocês não se assustam com gráficos, né? Eu adoro esse gráfico. Porque é um gráfico que fala como que muda a densidade de energia com relação ao tamanho do universo. Tá? Então, o tamanho do universo eu vou colocar como sendo um tamanho R, tá bom? E a densidade de energia eu vou colocar como sendo... Vocês conhecem essa letra? Rho. A gente chama Rho de densidade. No colégio a gente usa D, né? Mas é Rho. Rho. Para falar a verdade, esse gráfico... Então, vamos ver se vocês estão entendendo. O tempo está indo em que direção aqui? O tempo. Para cá, né? Quanto maior o tamanho, maior o tempo, porque o universo está em expansão. Muito bem. Então, para cá é o passado. Tudo bem? Agora, só para ser um pouco mais exato, não é o Rho. Eu vou fazer o gráfico do logaritmo de Rho, porque esse é o correto, mas tudo bem. Talvez você não saiba se seja logaritmo, mas eu vou fazer o gráfico do logaritmo, tá bom? Lembra da densidade de energia escura? O que acontece? Vocês mesmos falaram. Fica constante com a expansão do universo. Então, como é que eu representaria a energia escura aqui? Uma reta. Beleza, uma reta. A densidade de matéria decresce, certo? Com o volume. Então, vou colocar uma coisa que decresce com o tempo. Vou colocar uma coisa assim que decresce com o tempo. Algo assim. Ela decresce. E a gente falou que a radiação decresce mais rápido ainda. Certo? Então, a radiação ela faz assim, ó. Não pode ser negativo. Tudo bem. Mas olha aqui no passado. Então, a gente está numa situação, olha que legal, a gente está numa situação, aqui mais ou menos, onde o que é mais importante? A energia escura. Esse é o 70%. E a matéria está aqui. E a radiação é totalmente desprezível. Se você vai para o passado, em primeiro lugar, a energia escura, como ela fica constante, ela logo fica irrelevante no passado. Aliás, isso é uma coisa incrível. Deixa eu falar uma outra coisa. Eu não consigo me conter. Que é assim, a gente descobriu a energia escura olhando para supernovas e vendo que elas desaceleram no passado. Porque elas aceleram vindo para cá. Então, no passado, elas aceleram. Bom, o que acontece é que isso não acontece para sempre, tá vendo? Porque a energia escura, no passado, ela não é importante. E o que se descobriu, medindo supernovas mais distantes, mais no passado, é que, de fato, o universo está na fase normal no passado. Exatamente. Não. E se fosse, a gente não estaria aqui. Porque não seriam formadas galáxias, não seriam formados planetas, nós não estaríamos aqui. Mas, enfim, na sua teoria... Não, mas na sua teoria, se a sua teoria estiver certa, é o que ele falou.
tem uma direção preferencial. E a gente não observa nada preferencial. Não observa preferencial. E a gente observa isso. Para todo lado, nós temos... Eu olho para cá, eu vejo 15 bilhões lá na frente. Olho para trás, eu vejo 15 bilhões também. Aqui para baixo, 15 bilhões. Vamos colocar que eu sou o centro e vai hipotetizar. Sou o centro disso aí. Então, se eu estou vendo 15 bilhões aqui, 15 bilhões aqui, eu estou vendo, então, 30 bilhões de cada, certo? Não é de anos-luz. Algo assim. Tudo bem. Já se chegou a inferir alguma coisa em termos de raio, tamanho, circunferência do universo? Deixa eu primeiro falar uma coisa que é importante a gente falar. Isso é bem legal também, porque a gente não enxerga tudo. Sabe por que a gente não enxerga tudo? Porque, em primeiro lugar, no passado, quando você está olhando longe, está olhando para o passado, certo? No passado, não tem galáxias, em primeiro lugar. As galáxias não existem. Depois de uma certa época, não existe mais galáxia. Mas mais do que isso. Então, não existe galáxia. Existe o quê? Existe um gás com luz. Então, a coisa mais importante que existe no passado é luz. Tá. Então, você poderia pensar, então estou enxergando a luz. Mas, tem uma coisa também. Tem luz e átomos. Se a luz tiver uma energia muito alta, que é o que acontece, uma temperatura alta, sabe o que acontece com os átomos? O que acontece quando você esquenta um átomo? Vira um plasma, e ele ioniza. Quando ele ioniza, sabe o que acontece? Ele fica opaco. A luz não passa mais. Então, existe um limite até onde a gente pode observar mesmo, que é o que a gente chama, tem um nome, superfície de último espalhamento, mas é isso, é quando tem uma época, então olhando agora do começo do universo para cá, tem uma época que o universo resfriou o suficiente para os átomos se formarem. Porque antes dessa época não tinha nem átomos formados. Eram núcleos atômicos e elétrons, era o plasma que o senhor falou. E o universo era opaco. E aí, se você olha então agora para cá, olhando a evolução do universo, tem uma época que os átomos se formam. Essa época tem um nome, chama-se recombinação. E nessa época é que você começa, o universo fica transparente e você enxerga, então, primeiro você enxerga essa radiação que existia. Essa grande radiação não é 15 milhões, porque isso aqui não aconteceu há 15 bilhões de anos. Isso aconteceu quando o universo tinha 380 mil anos. Não é muito diferente de 15 bilhões. Mas, enfim, Rogério, a radiação... você observa isso. Essa radiação é muito importante. A radiação cósmica de fundo é uma isso. verdade? Claro que é. Não, para mim não é claro, não. Bom, essas medidas que estão fazendo aí, teve um satélite que fez lá, né? Ele encontrou vários furos na radiação cósmica de fundo. Não. Posso Ela te não mostrar... é homogênea, né? Isso é incrível. Isso é incrível também. Isso é fantástico. Então, essa radiação cósmica de fundo é um reflexo das condições do universo. Tá? A gente acredita que o universo, no passado, era altamente homogêneo. E a radiação cósmica de fundo ela é altamente homogênea. Isso foi medido. Ela é homogênea em uma parte em 100 mil. 10 a quinta é 100, né? É 100 mil. 100 mil. Uma parte em 100 mil. Esse é o grau de homogeneidade. É como se tivesse 100 mil grãos de feijão e botasse mais um, essa é a flutuação que tem na radiação cósmica de fundo. Agora, exatamente porque existem essas pequenas flutuações que nós estamos aqui. Porque se o universo fosse exatamente homogêneo, não ia ter nada, a gente não ia formar estruturas. Simplesmente. Então, era muito importante você encontrar essas inhomogeneidades que foram encontradas em 1991 pelo satélite chamado COBE, que deu o prêmio Nobel às pessoas que... É o que eu digo, vai até o que a gente chama de superfície de último espalhamento, que é 380 mil anos depois do Big Bang. Essa é a distância. Não é da ordem de bilhões de anos-luz mesmo. Oi, Rogério. Oi. Há alguma teoria, porque, pelo que eu entendi, então, a gente consegue inferir a existência de matéria escura e energia escura pela interação gravitacional que a gente acha que elas... Há alguma teoria que explique por que a matéria escura não conseguiu se organizar em estruturas como a matéria que a gente conhece, já que ela
interfere até gravitacionalmente? Não? Sabe uma coisa que é muito importante para formar as estruturas é o que a gente chama de dissipação. Então, você tem um gás que está, sei lá, gravitacionalmente ligado, mas ele dissipa energia. Ele dissipa através de processos que emitem radiação, por exemplo. Né? Ele esquenta. Ele esquenta e aí dissipa energia. Quando ele dissipa energia, ele fica mais concentrado. A matéria escura não dissipa energia facilmente. Tá? Então, por isso que, deixa eu repetir, até onde a gente sabe, não existem estruturas formadas de matéria escura. Existem simulações que mostram que, simulações numéricas, né, que mostram que poderia haver subestruturas grandes até de matéria escura. Mas nunca foram detectadas, espero que sejam um dia. A gente tem uma pergunta do Facebook que é, dentro daqueles 5% de matéria, quanto mais ou menos é em neutrinos? Não, não inclui neutrinos. Aqueles 5% não inclui neutrinos. É átomos. Mas neutrinos é 0,003%, alguma coisa assim. Assim como radiação. É muito pequeno hoje. De novo, é importante no passado. E essa é uma pergunta interessante, porque você falou da radiação cósmica de fundo, né? que é uma radiação eletromagnética. Existe também um mar de neutrinos de fundo que veio do início do universo. E isso ainda não foi detectado. Então, é uma previsão muito difícil de detectar, porque eles têm energia muito pequena e interagem muito fracamente. Mas tem um experimento que está sendo projetado para tentar detectar esse mar de os chamados neutrinos cosmológicos primordiais. Seria muito legal. Eu sou favorável ao Big Bang. Então, é o que eu acabei de falar. A gente consegue explicar muito bem até onde as nossas teorias são válidas. No Big Bang, nenhuma teoria é válida. A gente não tem uma teoria. Mas a partir de... Eu estou satisfeito em explicar de 3 minutos até 14 bilhões de anos. Não sei se vocês estão, mas eu fico bastante satisfeito com isso. Eu acho que é um grande feito da humanidade. A origem é mais complicada. A gente não tem uma teoria para descrever a origem. A gente não tem uma teoria. Você tinha falado que já existe a possível matematização de estruturas de matéria escura, né? Você falou que já estão desenvolvendo esses modelos. Estruturas, você está falando? Formar estruturas no universo? Isso, né? Você falou alguma coisa parecida com isso, né? Deixa eu explicar um pouco melhor. Como é que a gente estuda a formação de estruturas no universo? Uma maneira de você fazer isso é simular o universo no computador. Significa colocar partículas no computador e deixar a força gravitacional, que é a força mais importante, atuar e ver o que acontece. E, de fato, se formam estruturas muito parecidas com o que a gente observa hoje. E se formam subestruturas de matéria escura. Em uma galáxia, por exemplo, se formam subestruturas de matéria escura. Ah, tá. Ainda está no tamanho... Mas nunca foi detectado. Não. Seria a questão da modelagem matemática. Seria possível uma estruturação, entre aspas, análoga à atômica, misturando tanto matéria escura como uma matéria visível? Não sei se você está entendendo. Eu acho que eu não entendi. Seria igual... Eu já vi coisas parecidas, tipo você colocar o pósitron com um elétron, entendeu? Fazer essa estrutura de matéria e antimatéria formando como se fosse um átomo. Existiria uma matematização que trabalha mais ou menos como se fosse um átomozinho misto entre as duas. Como eu disse para você, por que um elétron e um pósitron podem formar a gente chama de positrônio até. Isso, exato. Por quê? Porque eles têm interação eletromagnética, que é uma interação razoavelmente forte. Matéria escura, não. Não tem uma interação forte, até onde a gente saiba. Então, eu não vi nenhuma coisa assim. Pode ser que tenha algum modelo que eu não saiba, mas eu não conheço. Força fraca. E a gravitacional. Força fraca. Talvez a resposta seja muito teórica, mas como vocês chegaram nos 3 minutos? Até os primeiros 3 minutos. Não, então, o que eu quis dizer, deixa eu falar de novo. Nós temos informações... Primeiro, nossos modelos funcionam até 3 minutos, até um pouco antes.
Mas nós temos informações de coisas que aconteceram quando o universo tinha 3 minutos. E essas coisas são formação de elementos, núcleos de elementos leves, como hélio, lítio, deutério, acho que vai até lítio mesmo. Então a gente consegue, principalmente o hélio. O hélio que a gente observa hoje também foi produzido em estrelas, mas a maior parte foi produzido no universo primordial. E foi produzido quando o universo era super quente, super denso, e daí vem esses 3 minutos. Se tem um livro que eu recomendo, chama-se Os 3 Primeiros Minutos. Alguém já ouviu falar desse livro? É fantástico esse livro, do Steven Weinberg, que é prêmio Nobel, fantástico. Ok. A questão de acreditar ou não acreditar é uma questão de... Eu gosto de refrasear isso. Existe algum teste que pode ser feito para verificar, falsificar ou verificar a existência de multiversos? Eu não conheço. Então, para mim, isso é filosofia. Mas eu posso estar enganado. Vamos agradecer ao Rogério novamente. Obrigado.